certo, se a internet não buga, né? Se não bugar, a gente vai seguir, se não, a gente faz em outro momento. Olá, olá, seja bem-vindo, você que está aqui comigo na nossa 150 dias com Salmos, onde a gente está aí meditando na palavra. Quem ainda não está comigo, tem preciosidade em Salmos, preciosidade, Salmos, Provérbios, como de praxe, tampadinha aqui a câmera. Se você tá comigo, aí acompanhando, meditando na palavra junto, coloca aqui, ó, o livrinho, né, se você tá vendo ao vivo, ou se você vai ver depois, que o principal intuito é que esse vídeo fique salvo lá no YouTube. E hoje a gente vai meditar sobre Salmos. Tá travando de novo. Vamos meditar sobre Salmos 6. Salmos 6. A gente vê se confirma quem tá comigo. Se tá dando pra ouvir direito, se tá muito atrasado, porque senão eu vou encerrar e eu vou tentar em outro momento. Porque não dá, né? Aí melhorou. Agora melhorou. Vamos aqui falar de Salmos. Davi segue angustiado, Davi segue orando a Deus, engrandecendo a bondade dele, a misericórdia dele. E ele segue suplicando e confiando que existe um Deus maior, existe um Deus que cuida dele, mais do que a força do braço dele. Pega a tua Bíblia, vem meditar comigo. Não se confia só no que eu falo. Faz as tuas próprias conclusões, faz a tua própria análise, né? Verificação se tá tudo batendo. Aí vamos aqui. Davi recorre à misericórdia do Senhor, Deus, e alcança perdão. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Um pouco torta. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará. Próxima vez eu vou vir com a Bíblia dos dias atuais. Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com minhas lágrimas. Respeite o tamanho da tristeza de Davi. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa. Cadê? E tem se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os seus inimigos, tomem atrás e envergonhem-se no momento. Davi deixa bem claro pra gente que apesar dele ser escolhido do Senhor, dele ser um filho amado, dele ter sido obediente, teve momentos que ele se desesperou, que ele se entristeceu e que ele não sabia o que fazer, né? Ele também, como nós, falhos, ele teve momentos em que ele não tinha saída, não se via com saída, senão de confiar no Senhor. E quem de nós não teve momentos de tristeza, né? Momentos de angústia, momentos de solidão, momentos em que você não consegue, né? Aqui ele fala, controlar, de molhar a cama com as suas lágrimas. Então, só ele sabia o tamanho da dor dele. Só ele sabia o tamanho da tristeza. Eu posso dizer por mim, que por muitos anos, eu fui religiosa, que é o que é aquela pessoa religiosa, aquela pessoa que vai à igreja, mas não conhecia Deus como agora recente, né? De janeiro, dezembro, janeiro pra cá. Então, eu tinha comigo, quem tiver aí comigo, foi um amigo da infância vai lembrar, que eu tinha comigo uma tristeza, uma angústia, uma solidão.
e que ela vinha comigo durante muito tempo e eu não entendia. Tanto que eu chorava para que essa dor, que eu não sabia o que era, qual era, ela passasse, né? Era a forma de aliviar aquela dor que eu não sabia qual era. E aí eu posso me ver que como Davi esteve, né? Ele gemia, ele molhava a cama com as lágrimas, né? E até então, até que ele entendesse que não era com a força dele, com a vontade dele, ele seguia, e até que chegasse o tempo, que era o processo, ele não entenderia. A dor dele, o choro dele, serve hoje como um exemplo, né? Como uma inspiração para nós que estamos lendo aqui. Porque a gente pode ver muitos heróis da fé e achar que eles eram super-homens, que eram super-mulheres, que eram pessoas sem falhas, mas não. Todos os heróis da fé, a gente pode perceber que eles tinham algo para mostrar pra gente, que eles eram falhos como nós, que eles eram suscetíveis à tristeza, suscetíveis à angústia. O próprio Elias quis se esconder em uma gruta por medo da morte e pediu a morte. Então, que complexo, né? Então a gente vai ver muitos deles obedecendo ao Senhor, temor, obediência, mas a gente vai ver muitos deles também no seu momento de limite, como Jonas, no seu momento de limite, como Davi, né? No seu momento de que você simplesmente não vê saída ou confia na sua própria mão, no seu próprio braço. Então, o exemplo desses homens, eles servem para nos deixar bem claro que a gente não precisa ser perfeito na presença dele, que a gente precisa buscar a ele em santidade, em sinceridade, em coração sincero, que existe naquela época não existia, que existe um Consolador, que existe o Espírito Santo após a vinda do Senhor, né, morrer por nós, ele é o nosso Consolador, que a gente tem Cristo como o nosso perdoador, o nosso advogado. E Davi, ele se apoiou somente nisso, se apoiou no Deus dele, que no momento certo, o Deus dos inimigos dele iria derrubar esses inimigos. Então, aqui, eu me lembro que depois que o Senhor começou a curar a minha alma, que a minha dor era na alma, não era no corpo, eu ainda cheguei a ouvir, né, eu buscando ao Senhor, eu parando para poder falar dessa palavra, eu me lembrei que eu cheguei a, em alguns momentos, em um dos momentos que eu tive uma crise muito grande de choro, muito grande mesmo, o Senhor me lembrou de Salmo 139, porque eu não entendi a minha vida, eu não entendi o porquê daquela dor. E aí o Senhor me lançou a palavra em Salmo 139, que Ele sabe de todas as coisas, até os dias ruins Ele está lá, né? Mas o processo é necessário. E aí em Salmo 139 o Senhor fala que Ele nos viu, tudo tem um propósito, tudo coopera para o nosso bem, mas que Ele nos viu, que Ele me viu ainda informe no ventre da minha mãe, mesmo antes dela saber que eu estava ali. Então Ele também te viu ainda informe no ventre da tua mãe, antes dela saber que estava lá. O teu dia, você chegou no dia certo, a tua vida tem um propósito. O teu choro vai ter um propósito, mas nem sempre a gente precisa entender naquela hora, naquele momento. Então o Senhor me deu essa palavra de Salmo 139, que tudo que Ele faz é perfeito. Né? Que às vezes a gente quer se enganar por um momento de tristeza, a gente acreditar que não existe solução, que não existe saída. Mas existe sim. Se renda ao Consolador, o Espírito Santo, Ele vai te dar o consolo, o alívio, o conforto. E aí eu desde esse dia que eu quis entender esse meu propósito, que eu disse pra mim mesma, Senhor, eu não aguento mais. Nunca mais. Vou ter dias de aflições? Vou. Todo mundo tem, né? Vai ter só dias de bondade, de bonança? Não, é normal. E desde esse dia eu disse pra mim mesma, em oração, em voz alta, disse, a partir de hoje, depois de muitos anos de muito choro e angústia sem entender o porquê, pra quê, a partir de hoje eu não aceito mais chorar se não for na tua presença. Choro por desespero, por angústia, por opressão, por medo, não. Senhor, eu só aceito chorar se for na tua presença. Né? Porque a palavra fala, se você está passando por um momento de choro, de angústia, de tristeza, a palavra fala que há tempo para tudo. Então, esse momento não vai ser para sempre. Tá?
A palavra fala que bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O seu consolo vai vir. A palavra fala também que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem amanhecer. Essa noite pode ser longa. Essa noite pode ser dias, pode ser meses, pode ser anos. Mas no tempo certo, o arco-íris vai chegar. O arco-íris, ele é a representatividade do pacto do Senhor com nós, seres humanos, né? Ele vem depois da chuva. Então, depois da chuva, pode ter certeza que você vai estar apta. Você vai estar pronto para ver o arco-íris, que é o dia depois da chuva. Então, esse dia, essa noite de choro, ela pode ser vários meses, dias, semanas, mas pode ter certeza que esse choro vai passar. Só não é nem do seu tempo, nem da nossa forma. Né? Eu tô falando de algo que eu também tenho vivido, processo de cura emocional. Eu me lembro que uma das vezes eu buscando ao Senhor, veio na minha mente assim: pra que tu tá buscando esse Deus? Não era esse Deus que você disse que não ia mais chorar? E eu não me lembrei na hora, mas depois o Senhor me lembrou. Bem-aventurados os que semeiam com lágrimas. Se você está plantando com lágrimas, você vai voltar com seus molhos. Você vai voltar. Tudo que eu estou falando aqui, pode ter certeza que é para mim também. Revivificar as promessas, revivificar a palavra dele para mim também. Então, se você está chorando hoje, seja qual for o motivo do seu choro, pode ter certeza que o seu momento de alegria vai chegar. O seu testemunho, o seu momento de bonança vai chegar. Só não é do nosso jeito nem da nossa forma. É no processo e no tempo dele. Porque no processo que a árvore primeiro desce, eu estou muito nesse naipe de árvore, primeiro a planta desce. Quem já plantou uma semente de feijão na experiência da nossa escola? Quem não? Então, primeiro ele desce. A gente primeiro desce. O que é descer? Se ajoelhar, clamar, buscar a ele. E aí a raiz se finca na areia, na rocha, que é Cristo, que é Deus. E aí depois que você desce, que é o tempo de descida, é o tempo de processo, é o tempo de que ninguém vê nada, até que a planta comece a subir. Então, o processo de tristeza, de angústia, de choro, pode ser esse seu processo. Então, Davi, ele fala aqui de mais uma súplica ao Senhor, que ele precisou passar por isso para que estivesse aqui mostrando que ele também precisava, que o poder dele não era ele, era Deus. Deus na vida dele, Deus nas decisões dele. Então, apartai-vos de mim, praticais a iniquidade, Senhor, abomina o pecado, porque o Senhor já ouviu o meu pranto. Ele tinha fé que o Senhor ouviria, né? Os ouvidos dele não estão tampados, as mãos não estão estendidas para não nos ouvir. Então, ele tinha certeza que o Senhor ouviria e que o tempo certo seria exaltado. Para quem está entrando agora, a gente está em Salmos 6. O Senhor já ouviu minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Alessandro, o que é orar? Orar é conversar com ele. É puxar uma cadeira para o Senhor e dizer: fica aqui, senta comigo. Vamos conversar sobre o que me preocupa, me deixa ansioso, me entristece, que traz lágrimas. Me ajuda a resolver, porque eu sozinho eu não consigo, não posso. E aí, envergonhe-se e perturbe-se todos os meus inimigos. Tornem-se atrás. Tornem-se atrás. E envergonhe-se no momento. Então, Davi, ele tinha tranquilidade que o Senhor seria com ele, que o Senhor cuidaria da vida dele e que aquele momento passaria. Não tem nada para sempre. Não tem dias da alegria para sempre, não tem dias de tristeza para sempre também. Então, essa é a nossa meditação de hoje. Se você está se sentindo impotente diante de alguma situação, não se preocupe, isso é normal. O que Deus mais gosta é de perceber que nós somos dependentes, somos carentes, somos ligados a Ele e lançamos a Ele o nosso cuidado. E aqui a gente vê que a gente não precisa ser super-homem, ser super-mulher, mas a nossa vulnerabilidade, ela nos aproxima mais dele. A nossa humildade nos aproxima mais dele. E aqui a gente vai ver
uma parte que vem da Bíblia que eu não anotei aqui, mas que é: quando você achar que vai depender da sua força, do seu braço, para algo se resolver, você se sentir impotente, assim como eu, a gente pode se lembrar desse versículo que fala que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não é poder nosso, não sou eu, não é minha mão, não é o meu braço. É a bondade, a misericórdia, o cuidado. É a grandeza dele, buscando a ele, para que as coisas se desenrolem, se resolvam no tempo e da forma certa. Então, eu quero te agradecer pela tua presença aqui comigo. Vamos orar, um pouco fanha. Quero oferecer sua vida. Quantas vezes, Alexandra, tu faz a live, tudo, 150 dias. Quantas vezes eu precisei de uma live dessa para que o Senhor falasse comigo? E se eu tô aqui, porque alguém precisa ouvir. Essa live não é para todo mundo. Essa live é para quem está precisando ouvir ela. Seja agora, seja depois no gravado. E se você tem alguma angústia, alguma tristeza, alguma ansiedade que está te afetando, em você prosseguir, em você continuar caminhando, vamos juntos orar para que o Senhor possa tirar toda essa ansiedade, toda essa tristeza, toda essa angústia. Porque na presença dele até a tristeza salta de alegria. Então, teremos dias de aflições? Teremos. Mas o Senhor não se alegra da gente estar entristecido. Né? Porque pela fé, você pode ver grandes coisas que ele tem determinado, direcionado para a sua vida. Que é maior e melhor do que você imagina. Ele sempre vai querer mais e melhor do que a gente pede ou imagina. Vamos nós? Senhor Pai, eu te agradeço por mais esse momento, por mais essa reflexão. Te entrego cada uma dessas pessoas que estão aqui comigo. Quem está vendo ao vivo, quem está vendo depois. Te agradeço por a vida delas, por essa oportunidade de elas estar se permitindo te ouvir e te refletir sobre a tua palavra. Se tem alguém aqui com a gente com ansiedade, tristeza, angústia, medo, que se sente incapaz de qualquer situação, lança ela, Senhor, a calmaria, o conforto, o refrigério, a tranquilidade. Só tu é o Pai e o Deus que nos dá a paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo não entende e não dá. Se você está aqui comigo, está se sentindo com alguma tristeza, angústia, faz esse momento comigo que eu já fiz outras vezes aqui em outros vídeos. Pega essa situação, anota no papel, ou pega ela, faz dela pedras, se vê diante do Senhor, Deus, Jesus, Pai. Pega todas elas, essa mochila, essa tristeza, essa angústia, preocupação. Pode ser uma mochila, pode ser pedras. E lança à frente dele. Lança à frente dele, lança aos pés dele e diz: Senhor, essa é a minha preocupação. Esse é o meu temor. Esse é o meu problema. Não consigo resolver só. Me ajuda. Me ajuda a ter novas ideias, a ter novas soluções. Eu sei que contigo eu sou mais do que vencedor, sozinho eu não consigo. Te agradeço por estar aqui comigo. E se você chegou aqui até o final, deixa uma Bíblia, um livrinho aberto, para eu perceber quantas pessoas estão aqui comigo nesses 150 dias com Salmos. Tá bom? O livrinho é esse aqui. Quem tiver no YouTube não vai conseguir ver. Dia 6 hoje, amanhã, Salmo 7. Te agradeço pela honra da sua presença, da sua companhia. E até a próxima!